E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre programação dinâmica. Então, antes de começar, vamos voltar aqui para o exemplo de Fibonacci, certo? Isso aqui é uma função recursiva que calcula o enésimo número de Fibonacci, certo? Se a gente for pegar a fórmula aí, a gente sabe que Fibonacci de n é a soma dos dois antecessores, certo? Então, basicamente, isso aqui é aquela função que a gente passou na aula de recursão, certo? É uma função recursiva que acha o enésimo número de Fibonacci, certo? Então, qual que é o problema de ter toda essa recursão? Fibonacci de 5, por exemplo, vai chamar Fibonacci de 4, Fibonacci de 3. Aí primeiro vai chamar Fibonacci de 4, né? Porque aqui ele está pegando primeiro o n-1. Então, aí Fibonacci de 4 vai chamar Fibonacci de 3 vai chamar de 2 vai chamar de 1. Beleza, então a gente calculou o Fibonacci de 1. Aí a gente vai calcular agora o Fibonacci de 0. Calculou aqui e retornou a Fibonacci de 2. Então, Fibonacci de 3 aqui agora vai chamar Fibonacci de 1. Beleza, retornou também. Só que na hora que ele for voltar aqui para Fibonacci de 4, ele vai chamar de novo Fibonacci de 2. Mas perceba que a gente já tinha calculado Fibonacci de 2 antes, né? Então, para que a gente vai calcular de novo uma coisa que a gente já tinha a resposta? E é basicamente essa a ideia de programação dinâmica. A gente vai guardar os resultados de estados que a gente já percorreu para não precisar calcular tudo de novo, certo? Então, não sei se a gente tinha passado isso na aula de recursão, mas a complexidade média desse algoritmo aqui, né, se você for colocar um upper bound da complexidade, essa aqui, essa função do jeito que ela tá, ela é a de 2 elevado a n, certo? Mais ou menos, né? Porque cada chamada vai chamar outras duas e vai fazendo isso até acabar o n, sei lá. Então, se você for pegar um upper bound aí dessa complexidade, ela é 2 elevado a n. Certo. Então agora a gente vai utilizar o conceito básico, né, de programação dinâmica, que é a memoização, certo? O que é a memoização? A gente vai guardar respostas de estados já visitados, certo? Então vamos calcular agora aqui o novo Fibonacci aqui de n. Primeira coisa, como é que a gente pode fazer essa memoização? A gente pode simplesmente fazer um array, né, sei lá, int memo, e esse array vai ter no máximo n posições, né? Então a gente pode pegar o n máximo do problema, sei lá. Vamos falar que o n máximo é 10 à quinta, certo? Então a gente pode fazer um array de tamanho 10 à quinta. E a gente vê, né? O caso base é o mesmo, se n menor ou igual a 1, a gente retorna n. Mas se não, a gente vê. Eu já calculei memo de n, certo? Memo de n é diferente de 0. Se já for, eu posso só retornar ele, certo? Porque eu já calculei e não vou precisar calcular de novo. Se não, eu calculo memo de n. Eu falo que memo de n é fib2 de n-1 mais fib2 de n-2 e retorno memo de n, certo? Então, é a mesma coisa que a gente tinha feito antes, só que agora a gente está armazenando Fibonacci de n nesse array memo de n, certo? Então, memo de n é igual a Fibonacci de n, certo? Ok. Então, memo de n já começa zerado, né? Então a gente não precisa fazer nada para esse check especial aqui. Mas o que isso vai mudar na complexidade? Certo? Então, voltando aqui para o exemplo anterior, essa primeira linha aqui, né, da árvore de recursão, ela vai ser a mesma coisa, certo? Porque esses valores de Fibonacci ainda não foram calculados, certo? Só que assim que chegar nessa parte de Fibonacci de 2, ele já vai ter calculado Fibonacci de 2. Então, essa parte aqui, ele não vai precisar calcular, certo? Porque ele já tem a resposta de Fibonacci de 2. Então, ele voltou aqui, voltou para Fibonacci de 5, voltou para Fibonacci de 3. Só que
Fibonacci de 3 já tinha sido calculado aqui. Então, de novo, ele não vai precisar fazer essas chamadas recursivas. Então, também a gente vai podar a árvore, né? A gente chama de podar a árvore porque a gente não vai mais precisar calcular esses valores, porque eles já foram calculados. Percebam que isso diminuiu bastante a quantidade de estados que a gente visita. Então, qual que é a complexidade nova desse algoritmo? A complexidade desse algoritmo vai ser O de n, certo? Porque para cada cara de 1 até n, a gente só vai precisar calcular ele uma vez. Depois ele já foi calculado. Então, a complexidade desse novo algoritmo é O de n. Então, esse aqui é um exemplo de programação dinâmica que a gente chama de top-down, certo? Top-down. Que a partir de uma chamada recursiva de n, a gente chama de novo para n menores. Só que também tem outro jeito de calcular essa DP, que a gente chama de bottom-up ou iterativa, certo? Então vamos calcular aqui Fibonacci iterativo. Em vez de calcular a partir de um n, a gente chama recursivo para n's menores, a gente pode fazer isso de forma iterativa. Então a gente pode falar que memo de 0 é igual a 0, memo de 1 é igual a 1. Então isso aqui são os casos base ainda. E a gente calcula os outros n's dessa forma iterativa aqui. Então, para todo i de 2 até n, porque o 0 e 1 a gente já calculou, a gente pode simplesmente falar que memo de i é memo de menos 1 mais memo de menos 2, certo? Então, essas duas maneiras, elas vão ter a mesma função, que é calcular Fibonacci de n. E as duas também vão ter a mesma complexidade. Nesse segundo caso aqui, a complexidade é fácil de ser calculada, certo? Então, tem um for de 2 até n, então é bem fácil a gente ver que isso aqui é O de n também. Então, essas duas funções calculam Fibonacci, as duas são O de n, só que são duas maneiras diferentes da gente ver o problema, certo? Um é de cima para baixo, que é esse jeito aqui, e outro é de baixo para cima, certo? Então, tem alguns problemas de DP que só são possíveis fazer bottom-up, só que top-down é bem mais fácil de fazer, né? Percebam que a gente só pegou a função recursiva de antes e colocou esse memo aqui antes, certo? Então, normalmente é mais fácil fazer top-down, só que tem alguns casos que só vai ser possível fazer bottom-up. Então é importante que vocês saibam fazer das duas maneiras. E outra coisa também é que pelo fato de top-down ter que fazer várias chamadas recursivas várias vezes, normalmente, por mais que tenha a mesma complexidade, você fazer de forma recursiva vai ser mais custoso, certo? Então, normalmente também a forma iterativa é mais rápida. Beleza, vamos ver agora outros exemplos clássicos de programação dinâmica. Certo, então vamos agora ver o problema do troco ou o problema coin change. Nesse problema, a gente tem um conjunto de moedas. Por exemplo, vamos colocar aqui as moedas que a gente tem no Brasil, 1, 5, 10, 25, 50 e 100 centavos. E com essas moedas, a gente quer formar um troco S, utilizando a menor quantidade possível de moedas. Então, digamos que a gente quer formar 16 centavos, certo? Uma possibilidade da gente formar 16 centavos com essas moedas aqui é a gente pegar 16 moedas de 1 centavo, certo? Com 16 moedas de 1 centavo, a gente vai ter 16 centavos, só que tem outras maneiras que minimizam a quantidade de moedas. Então, por exemplo, outro jeito é a gente pegar 3 moedas de 5 centavos e uma moeda de 1 centavo, certo? Isso aqui também forma 16 centavos. Só que outro jeito da gente formar essa quantidade é a gente pegar uma moeda de 10, uma de 5 e uma de 1 centavo, certo? Então, essas três possibilidades formam 16 centavos, só que essa última aqui é a que minimiza a quantidade de moedas que a gente vai utilizar,
certo? Para esse problema aqui, com esse conjunto e esse troco, a resposta é 3 moedas, certo? A gente quer imprimir a quantidade mínima de moedas para formar esse troco, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é que para esse conjunto específico e para uma família de conjuntos com propriedades específicas, a gente pode simplesmente ir pegando a moeda de maior valor sempre, certo? Então, que nem para esse exemplo aqui de 16 centavos, eu sempre vou pegar a maior moeda que seja menor ou igual à quantidade de centavos que eu tenho, certo? Então, por exemplo, para 16 centavos, eu vou utilizar uma moeda de 10 e vou ficar com... E eu ainda preciso formar 6 centavos. Aí, para 6 centavos, eu posso pegar uma moeda de 5, né, que é o maior valor menor ou igual a 6. Isso aqui vai me deixar faltando 1 centavo. E para 1 centavo, eu posso só pegar uma moeda de 1 centavo. E vou ficar com 0 centavos faltando, certo? Então, essa técnica de sempre pegar o maior valor ou pegar algum valor específico que maximize a resposta atual, sem pensar nos estados seguintes, a gente chama de solução gulosa, certo? Ou greedy, certo? Só que essa solução gulosa, ela não vale para todos os casos. E é aí que programação dinâmica entra. Vamos pensar nesse conjunto de moedas aqui. A gente tem os valores 1, 3, 4 e 10, certo? E a gente quer formar um troco de 6 centavos. Se a gente fosse utilizar a solução gulosa que a gente viu anteriormente, a gente vai sempre pegar a maior moeda possível, certo? Então, por exemplo, eu estou com 6 centavos, eu vou pegar uma moeda de 4 e vou ficar com 2 centavos. E agora eu estou com 2 centavos, eu vou ter que pegar duas moedas de 1 centavo para ficar com 0 centavos, certo? Então, isso aqui a gente utilizou 3 moedas, só que para esse conjunto aqui, essa não é a solução ótima, certo? A solução ótima nesse caso seria só pegar duas moedas de 3 centavos, certo? Então, se a gente só pegasse duas moedas de 3 centavos, a gente conseguiria formar esse troco com uma quantidade menor de moedas do que a solução gulosa. E para resolver desse jeito, a gente pode fazer uma função recursiva, que é essa aqui. Certo, então essa aqui é uma função recursiva para esse problema do troco, né? Então, só para deixar claro o que cada variável significa, o A de n é o conjunto de moedas. Então, por exemplo, A igual a 1, 5, 10, 25, 50, 100. Esse AT é o valor que eu estou agora, né? Então, a primeira vez que eu for chamar a função solve, eu vou chamar começando o AT de 0, né? O troco que ele der no input e o n também que ele der no input, certo? Aí eu vejo, se o troco for igual a 0, é porque eu já consegui formar esse troco utilizando as moedas que eu já vi, certo? Então eu não preciso usar mais nenhuma moeda e posso retornar. Se eu cheguei no final do vetor já e o troco é diferente de 0, né? Então não tem mais como eu pegar moeda para fazer esse troco, porque não tem mais moeda. Então eu só retorno infinito. E só para... Então a gente pode pegar só um valor grande, né, de inteiro, como 10 a nona. Outro valor que a gente costuma usar para infinito é isso aqui, certo? Que é um pouco maior que 10 a nona, só que você ainda consegue somar dois desses e não estoura o int. E tá. Então, a gente pode inicializar aqui a resposta como infinito, certo? Ou então a gente só pega a resposta no começo como valendo a chamada recursiva da próxima, certo? Então isso aqui seria eu não pegar a moeda atual, certo? Então eu não pego, o troco continua o mesmo e o n também continua o mesmo.
Aí eu vejo, se a moeda que eu tô agora for menor ou igual ao troco, eu posso usar ela, certo? E o que seria usar ela? Eu somo 1 na resposta atual e chamo recursivo para mim mesmo, porque eu posso usar mais de uma vez a mesma moeda, com o valor troco menos a moeda atual, né? Então eu peguei o troco que eu tinha, subtraí o valor da moeda atual e o n também continua o mesmo, certo? Então isso aqui vai chamar... Então esse aqui seria o não pega, esse aqui o pega. Várias vezes você consegue diminuir um problema de DP para um problema de pega ou não pega, certo? Só que isso aqui, por enquanto, não está memorizado, né? Então não tem aquele array lá, ele está só chamando recursivo várias vezes e não está reaproveitando os estados que a gente já calculou antes. Então, para memorizar, né, a gente pode simplesmente fazer um vetor memo, de novo, certo? E quais são os estados dessa DP aqui? Os estados são a moeda que eu estou agora e o troco que eu ainda tenho, certo? Então vamos supor aqui que os dois valham de 1 até n. Então, antes de tudo, vamos inicializar esse vetor memo aqui com menos 1, certo? Uma coisa comum da gente fazer é inicializar o memo com um valor que não pode estar presente na resposta, né? Então, por exemplo, para esse problema do troco aqui, a resposta ela não pode ser negativa, certo? Então eu inicializei o memo aqui valendo menos 1, certo? Só que nesse caso específico a resposta também não pode ser 0, né? Então se você quiser você não precisa inicializar. Só que para outros problemas vai ser necessário atualizar para menos 1, então eu já vou fazer isso aqui. E outra coisa também, em vez de fazer esses dois fors, a gente pode usar uma função que chama min7, certo? Então, min7 ele vai setar byte a byte esse valor que a gente colocou aqui. Então, menos 1 é tudo 1, né? A representação binária do menos 1 é tudo 1. Então, para a gente colocar menos 1 no min7, a gente também pode fazer assim, certo? Então, vamos adicionar agora, vamos colocar esse vetor aqui para trabalhar agora. A gente vê, se memo de AT e troco for diferente de menos 1, a gente já calculou ele, certo? Então a gente só retorna o memo de AT troco. Se não, a gente pega a nossa resposta, fala que memo de AT troco é igual a resposta e retorna ela, certo? Outra coisa que a gente pode fazer em C++ é isso aqui, certo? Então primeiro ele vai atribuir resposta ao memo e depois vai retornar o memo. E tá pronto, certo? Percebam que a partir do momento que a gente tem a função recursiva para adicionar a memorização é bem fácil, certo? A gente só precisa guardar os valores que a gente já visitou. E qual que é a complexidade disso aqui? Para DP, a gente fala que a complexidade dela é de quantidade de estados vezes o custo da transição, certo? Então, nesse caso aqui, a transição é só chamar a função recursiva, certo? Então, a transição, nesse caso, é 1. E quantos estados a gente tem diferente? A gente vai ter aqui maxn vezes maxn, estados diferentes, né? Então, vai ser quantidade de moedas vezes troco máximo vezes 1, certo? A gente pode tirar esse vezes 1 e fica só A de n vezes troco máximo. Então, isso aqui serviria, por exemplo, para um problema em que n é igual a 1000 e o troco máximo também é igual a 1000, certo? Então, só trocando aqui o maxn, porque para um n, por exemplo, igual a 10 à quinta já não vai dar certo, certo? Porque vai ser 10 à quinta ao quadrado, que é 10 a décima. Então, mas, por exemplo, para um n 10 ao cubo e troco 10 ao cubo, isso aqui dá certo. Só lembrando que essas aulas a gente também tem material escrito no GitHub, né?
Então, em github.com/smcgema/gema vai ter aqui o conteúdo escrito das matérias. Então, se vocês vierem aqui, por exemplo, em programação dinâmica, vai ter aqui aqui tem um material sobre programação dinâmica. Outra coisa que pode pesar em programação dinâmica é a questão da memória. Então, por exemplo, vamos falar um problema aqui, que tem o n é igual a 10 a quarta, e a gente declare a gente esteja fazendo uma ADP que seja quadrática, né? Então, a gente tem aqui n quadrado estados. Isso aqui, a gente vai estar armazenando 10 a quarta vezes 10 a quarta inteiros, certo? E 10 a quarta vezes 10 a quarta inteiros são 10 oitavos inteiros, certo? E cada inteiro ocupa 4 bytes, né? Então, a gente tem aí cerca de 4 vezes 10 oitava bytes, certo? E isso aqui ocupa bastante memória. Então, existem alguns problemas que a gente pode reduzir a quantidade de memória utilizada, certo? Então, se vocês verem aqui no nosso material do GitHub, vocês vão ver um exemplo aqui. Tá, vamos ver aqui agora outro exemplo, que é o exemplo da LCS, ou Longest Common Substring. Nesse problema, a gente tem duas strings e a gente quer achar qual que é o tamanho da maior substring em comum entre essas duas. Lembrando que uma substring de uma string é uma string que pode ser formada deletando alguns caracteres da string original. Então, que nem aqui nesse caso, ABCBDE. A gente pode formar a substring AB, substring ABB, substring AE, mas não consegue formar a substring EA, por exemplo, certo? Porque a ordem da string original precisa ser mantida. Para resolver esse problema, a gente pode ir percorrendo as duas strings, certo? Então, isso aqui é o índice da string atual que eu estou vendo, né? Então, eu começo olhando os primeiros índices de cada string. Aí eu vejo, esse cara aqui é diferente desse cara aqui. Então, eu vou tentar andar em esse índice ou andar em esse índice e ver qual que vale mais a pena. Nesse caso, andar em que eu estou falando é como se a gente estivesse tirando um caractere de alguma das strings, né? Porque a gente pode refazer esse problema como tirar caracteres das duas strings até que as duas strings sejam iguais. E eu vou ficar fazendo isso vendo se vale a pena andar em um índice e outro. E quando eu chegar em dois caras iguais, eu vejo se vale a pena eu adicionar esse cara na resposta, certo? Tá, então esse aqui é o código. Eu estou comparando aqui as strings S e T. E o I é o índice da string S e J é o índice da string T, certo? Aí eu vejo, se o I já chegou no final ou o J já chegou no final, não tem mais caractere para comparar. Então simplesmente retorno 0. Se não, eu vejo se vale a pena eu andar em no índice da primeira string ou andar em no índice da segunda string. E se os dois caras forem iguais, eu posso colocar esse caractere na resposta. Então eu vejo se vale a pena colocar esse caractere na resposta do seguinte jeito. A resposta é o máximo da resposta que eu tenho até agora, ou de eu adicionar e andar em nos dois índices das duas strings. Então, esse é o código recursivo, e agora a gente só precisa memorizar isso, certo? Então, que nem aqui, né? Aqui é importante começar tudo com menos 1, porque pode ser que a resposta seja 0. Então, primeiro a gente vê aqui, se memo de j for diferente de menos 1, a gente retorna ele. Se não, a gente retorna que ele é igual à resposta que a gente pegou. A complexidade do LCS é a de tamanho da primeira string vezes tamanho da segunda string, ou então O de n quadrado. Eu recomendo que vocês
Para programação dinâmica e essas coisas em geral, é muito importante que vocês pratiquem bastante, certo? Então, escrever caso de teste, ficar codando você mesmo a sua própria função, essas coisas é muito importante para que você aprenda, certo? Normalmente não adianta você ter uma base teórica ou alguma coisa assim se você não pratica muito, certo? Então, tenta codar essas funções, vai ter o contest dessa semana, vê se você consegue fazer, qualquer coisa pode perguntar pra gente. E é isso, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.